Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de novembro de 2019. Nós estamos aqui numa quinta-feira, aula de Direito Penal 1, mas vamos fazer então o rito da segunda fase do júri. O júri é bifásico. A primeira fase é a audiência e a segunda fase é a sessão do júri propriamente dita, né? Aonde os julgadores serão 7 jurados leigos, o conselho de sentença. E aonde começa essa fase? Começa no artigo 472 do Código de Processo Penal. E aí vamos ter o seguinte: formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Aí são 7 jurados leigos. Não muda nada da audiência de instrução, só a presença dos 7 jurados leigos e algumas diferenças nos ritos, que a gente vai dar uma estudada aqui agora. Hoje vai ficar gravado para vocês estudarem, certo? Só muda essa questão, que eu quero que vocês deem uma estudada nisso aí, bem legal, certo? Para que vocês fiquem bem cobras nisso aí, certo? Vamos lá. A seguinte exortação: em nome da lei. A exortação está no próprio artigo 472, certo? Em nome da lei, concito-vos, em nome da lei, concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça, certo? Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão: assim prometo, certo? Com a mão levantada, a mão esquerda. Parágrafo único. O jurado em seguida receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Legal, gente? Aí? Bom, gente, vamos recapitulando aí. Bora lá. Chegou gente aí, vou recapitular rapidinho. O rito do júri, ele é bifásico. Primeira fase nós já fizemos, que é a audiência de instrução. Quero aqui dizer a vocês, sem querer, não se pode elogiar, né, vocês, mas teria que fazê-lo. O júri de vocês de psicologia jurídica, até o momento, me parece que foi a melhor audiência da faculdade. Foi. Desenvolveu uma parte de tecnia, desenvolveu o DSM-5, o CID-10, para a psicologia jurídica, para a questão da psicologia jurídica, foi até o momento o melhor. Mas ter mais 2 turmas de psicologia jurídica ainda que vão apresentar. Então, no momento, vocês estão na frente. Então, quero parabenizá-lo a vocês. O de penal também foi bom. Porém, assim, vocês estavam ainda iniciando, tiveram alguns ajustes. Cada vez que você pratica, cada vez você se torna melhor. Então, nós não podemos admitir na faculdade hoje uma faculdade voltada, por exemplo, exclusivamente para o exame da ordem. Não. O exame da ordem é uma consequência. Se você acumula conhecimento, é como um copo de água. Você vai acumulando conhecimento. Se você fizer uma revisão na frente, você se prepara para o exame da ordem. Para a faculdade não é o objetivo dela. A faculdade é a formação geral. A faculdade tem que desenvolver habilidades e competências. E essas habilidades e competências são dadas na junção da teoria que nós vamos dar. Eu trouxe inclusive aqui para vocês a apostila de dolo e culpa e crime préter-doloso. Para quem já viu os grupos, eu botei o préter-doloso aí, a questão da competência no Zap, uma matéria que eu botei para vocês, para quem anda vendo o grupo e lendo, senão a gente vai ler em sala de aula, certo? E aí nós temos que ter a prática e a teoria, senão não funciona. Senão você está perdendo tempo aqui na faculdade, e aí não tem sentido. A faculdade é formação. É o mais importante, a faculdade é formação. Então vamos lá. O júri é bifásico, ele tem 2 fases. A primeira fase do júri, ela é a audiência de instrução e julgamento. A segunda fase, nós já fizemos, é a sessão propriamente dita,
Quando você tem a pronúncia, leva para a sessão. Na sessão nós temos 7 jurados leigos, e nós temos, desses 7 jurados leigos, nós temos o conselho de sentença, e mais o juiz togado. Aqui na sala, pergunta boa: como é que a gente vai chegar nesses 7 jurados leigos? Porque na prática são 25 pessoas convocadas, vai se sorteando, vai tendo as escusas, tanto o Ministério Público quanto a Defesa, até chegar aos 7 jurados leigos, certinho? Na prática. Aqui, a ideia de trazer 7 pessoas de fora, eu acho meio inviável. Então o ideal seria todo mundo está aqui, a turma, mesmo que não faça nada, vai ter um sorteio. A gente faria um sorteio. Proposta, diga. Se conseguir, beleza. Mas se não conseguir, vai ter que sortear da sala. A última ratio, a última opção é sortear na sala. Qualquer outra opção antes a gente pode trabalhar. Porque 7 jurados leigos para conseguir é difícil. Um juiz para conseguir é difícil. Eu paguei R$50 para Márcio vir, aquele meu aluno. Porque ele tinha que vir de Uber, a moto dele deu um problema. Eu paguei R$50 para ele vir. Você tem ideia da dificuldade que a gente está aqui fazer um trabalho desse. Paguei do meu bolso para vir. Então é difícil a gente trazer pessoas. Não é fácil, ainda lá aquelas 7 mais difícil ainda. Bom, vamos trabalhar, pode ser uma ideia. Outras ideias vão dando aí, legal? Bom, a segunda fase, hoje, quinta-feira, 7 de novembro de 2019, aula de Direito Penal 1. Então, a segunda fase do júri, que é a sessão propriamente dita, julgado por 7 jurados leigos. Esses 7 jurados leigos, eles vão dizer se o réu deve ser condenado ou absolvido. Quem faz a dosimetria da pena é o juiz togado. E vamos ter ainda o juiz togado, que preside a sessão. Mas quem julga o mérito são 7 jurados leigos, que é o conselho de sentença. Essa começa no artigo 472, né? E aí vamos rever esse 472. Formado o conselho de sentença, 472, o presidente, levantando-se, com ele e todos os presentes, fará ao jurado a seguinte exortação. Em nome, deixa em cima. Em nome da lei, olhe bem, aprendam isso porque é importante essa linguagem também. Concito-vos, todo mundo falando? Concito-vos. Concito-vos. C-O-N-C-I-T-O-VOS. Vejam isso no artigo 472 do Código de Processo Penal. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Depois disso, os jurados, isso quem faz é o juiz. Os jurados nominalmente, chamados pelo presidente, responderão com a mão esquerda levantada: assim prometo. Parágrafo único. O jurado em seguida receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Certo? Vamos agora da instrução em plenário. 472 foi o juramento. A partir de agora, vamos ao 473 do Código de Processo Penal. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz presidente quem é, gente? O juiz togado de direito, o Ministério Público, o defensor do acusado, tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação. Gente, aqui é o mesmo rito da audiência de instrução. Vai repetir as mesmas coisas da audiência de instrução. Buscando o quê? Buscando contradições. Então, o que vocês fizeram na audiência de instrução? O juiz togado abre a palavra ao Ministério Público. O Ministério Público vai ouvir o ofendido, se possível, se estiver vivo. Se não estiver vivo, vai passar para o Ministério Público. O Ministério Público vai ouvir as testemunhas da defesa, ou da acusação, fazer as perguntas diretamente.
Depois, quem faz as perguntas é a defesa, as testemunhas do Ministério Público. Depois passa para as testemunhas da defesa. Quem faz primeiro a defesa, depois o Ministério Público. Depois os peritos técnicos. Nessa ordem, quem faz as perguntas aos peritos técnicos nomeados pelo juiz é ele mesmo primeiro, depois o Ministério Público, depois a defesa. Se for um perito assistente técnico das partes, no caso do Ministério Público, quem faz primeiro é o Ministério Público, quem faz depois é a defesa. O juiz, por último, ou a qualquer momento pode intervir para alguma dúvida. Se for um perito da defesa, a mesma coisa, quem faz a defesa, depois o Ministério Público, depois o juiz poder intervir em qualquer momento, sempre por último as perguntas, exceto que o perito seja dele. Deu para entender? É o mesmo rito da audiência de instrução, gente. Do primeiro momento. Antes da sustentação oral, vou falar tecnicamente. Antes da sustentação oral em plenária. Tá entendendo? Vamos lá. Isso é primeiro, antes de você falar oralmente, o Ministério Público e a defesa. Aí calma aí, vamos chegar lá. Aqui a gente usa o termo, lá na audiência de instrução, usamos o termo alegações finais. Aqui usamos o termo sustentação oral em plenária. É a mesma coisa, só que com termos jurídicos diferentes. Certinho? Aí você vai, depois de tudo isso, depois vai repetir tudo que você fez na audiência de instrução. O último a ser ouvido quem é, gente? O réu. Bom, terminou essa fase, a mesma coisa da audiência de instrução. Terminou isso? Terminou, não terminou? Agora vamos a o que era na audiência de instrução, a alegação final. Agora, no nosso caso, bom dia, é sustentação oral em plenário. Começando a mesma coisa pelo Ministério Público, depois pela defesa, certo? Aí, neste caso, no real, é 1h30 para cada. Aqui, eu acredito que a gente estipula, como é simulado, a gente estipula o que a gente desejar. Acredito que meia hora, né, estaria suficiente. Eu sempre faço em outros júris meia hora, né, para cada lado. Réplica e tréplica, 10 minutos para cada lado. Legal, gente? Estaria coerente, né? Ou réplica e tréplica, réplica e tréplica, 15 minutos para cada. Estaria razoável. Até, você não precisa falar isso, pode ser menos. No meio da sua fala, na sustentação oral, notem, quem aprendeu a audiência de instrução, fica muito mais fácil fazer o júri, a sessão. Porque as mudanças são pequenas. São essas nomenclaturas, etc. Na sustentação oral do Ministério Público, a defesa é uma espécie de doutrinação, isso. A defesa ou a outra parte pode pedir 3 apartes. 3 apartes. Diferente na alegação final, que o aparte é um protesto, uma coisa extrema. Pode pedir 3 apartes. Nos 3 apartes, isso na prática, estou dando a coisa prática. Nos 3 apartes, por exemplo, você, Ministério Público, está falando, aí a defesa pede o quê? Doutor, eu gostaria de pedir uma parte. Se você não conceder, você pede ao juiz, excelência, eu estou pedindo uma parte, intervenha. O juiz vai intervir em dar ou não a parte. Dado a parte, ele vai até 3 minutos. E o juiz vai controlar o tempo, porque vai restituir o tempo a você. Os apartes podem ser do Ministério Público, como podem ser da defesa. Legal, gente? Os apartes podem ser do Ministério Público, como pode ser da defesa. O júri, na realidade, é um grande teatro. Usa emoção. Mas hoje, cada vez mais, é importante o teatro, é importante a emoção, mas cada vez mais vocês estão notando que a tecnia está tomando lugar. Porque as pessoas estão ficando mais cultas, né? Não tem tantas pessoas, existe muita ignorância, mas existem pessoas mais cultas. Então o jurado leigo ali já tem uma certa cultura. Hoje em dia o direito se difundiu bastante. Então nós devemos estudar o direito penal para usar as nossas tecnias também na nossa fala. Deu para entender, gente? É esse ponto? Usar essa tecnia na nossa fala. E aí nós vamos ter o quê? 7 jurados leigos que poderão também perguntar qualquer coisa. Só que o jurado não pergunta a você. O jurado pergunta ao juiz. E aí o juiz repassa. Certinho? O jurado não pergunta a você, pergunta a parte. A outra parte poderá a qualquer momento pedir para que você informe
aonde está aquela página, né? Onde está a página dos autos que diz isso. Como é simulado, você pode trazer uma página qualquer lá e passar, mas na prática você vai ter que informar aonde está verdadeiramente isso, entendeu, gente? Deu pra entender esse ponto? Bom, porque pode se questionar se aquele que está nos autos. isso. Agora, se eu trouxer uma nova prova, Essa nova prova você terá que apresentar 3 dias antes do início do julgamento. aqui para a gente é para apresentar Antes do início da sessão. Mas o correto é você apresentar 3 dias antes do julgamento da sessão. Certinho, gente? 3 dias antes. Se você não apresentar 3 dias antes, não poderá apresentar em plenário, porque você estará usando de deslealdade processual. Você apresenta um negócio que a outra parte não tem conhecimento, toma de surpresa. Isso é considerado a deslealdade processual. Tudo. Na realidade, na prática, não há nenhum impedimento de você trazer uma nova testemunha, um novo dado. Porém, na prática, né, se repete tudo que está na audiência de instrução. Até porque vai estar gravado, eu filmei, e vocês poderão simplesmente detectar se houve alguma contradição. É justamente para isso. E o jurado detectar. Havendo uma contradição, tá ligado lá, tá, não tá? Havendo uma contradição, você vai simplesmente combater aquela contradição nessa audiência de instrução. Aí é complicado. É aquele caso que eu contei para vocês, você lembra do caso? Do caso que uma moça viu depois um rapaz alto, negro, com a arma. Você lembra? Aí você pode alegar inclusive o falso testemunho. Pô, como é que a pessoa trouxe um fato novo? Ela se esqueceu na audiência e agora se lembrou? Ah, nova testemunha. Por que a testemunha nova não veio na primeira audiência? Só veio depois. Isso pode ser alegado. Isso é muito ruim na prática. Cai mal. pode alegar que a testemunha sabia do caso, mas ela escondia. Sempre se alega isso, mas quando isso ocorre em plenário, pela minha experiência, o clima se acirra, porque a outra parte fica indignada, porque que a senhora não veio, coisa e tal, bababá, e aí, trouxe agora somente, coisa e tal. Pode trazer, não há impedimento, mas essa testemunha tem que estar bem segura, viu? Para não gerar o falso testemunho, não gerar que você está plantando uma prova através da testemunha técnica, né? Ou da testemunha da testemunha compromissada. Anote aí o artigo 473, parágrafo 2º. Ele diz o seguinte: os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz presidente. Está no artigo 473, parágrafo 2º. Aí o parágrafo 3º, que as partes dos jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimentos de peritos, bem como a leitura de peças, que se refiram exclusivamente às provas colhidas na carta precatória ou em provas cautelares antecipadas ou não repetitíveis. Certinho, gente? Então, por aí, a gente já adiantou bastante, porque vocês já conhecem a audiência de instrução. É a mesma coisa da audiência de instrução, só que agora temos um novo elemento, um elemento de competência constitucional para julgar. Quem é esse novo elemento? O Conselho de Sentença, formado por 7 jurados leigos. Legal, gente? Diga, querido. O advogado, mas ele pode chegar quase no final do expediente, no terceiro dia da instrumento para trabalho e apresenta. É isso. Aí você pode pedir anulação porque ele não apresentou essa nova prova 3 dias antes do início do julgamento. É uma jogada, né? É uma jogada. A outra parte poderá alegar que é uma deslealdade processual, mas não vai poder anular.
existem muitas jogadas aí e às vezes desleais, né? Eu acho muito triste, eu sou professor de vocês, eu acho muito triste a gente ganhar as coisas através da deslealdade. Eu não posso vender para vocês, querer, seja você promotor, seja você defensor, porque depois você pode ter defensor, né? E tem defensor que não treinou júri na faculdade e não faz júri. Agora mesmo em outro estado, eu não me lembro bem, tem defensores, tenho colegas que são defensores, que são realmente grandes tribunos, mas tem pessoas que não treinam júri. E tem em outro estado aí, eu vi no jornal, que o defensor público geral obrigou ele, porque ele estava se esquivando a fazer júri. E eles fazem revezamento, né? Porque júri cansa muito. Fazem revezamento entre os defensores, né? Então esse defensor estava se esquivando. E aí o defensor público obrigou ele a fazer. Então amanhã depois, se você segue a carreira de defensor público e não treinou na faculdade, péssimo sinal. Se você segue a carreira de Ministério Público e não treinou, péssimo sinal. Se você segue a carreira de juiz e não treinou, péssimo sinal. Advogado, péssimo sinal. Delegado, pior ainda, porque você tem que ter essa noção, porque você pode ser chamado como testemunha. Você vai ter que preparar um relatório visando já o que é que o júri vai pensar. Então, se você quer ser um profissional, mesmo que você passe num concurso público, você não vai encontrar mais um concurso público como foi do passado. Tire isso da cabeça. O concurso público tende hoje a cada vez mais buscar profissionais competentes, especializados. E vem aí já a perda da vitaliciedade, já é um movimento mundial, né? Os Estados Unidos é assim, aqui o Brasil não pode ficar na contramão. Então a perda dessa tal estabilidade, que você se encosta em alguma incompetência e não faz nada. Mas tem muita gente competente, muita gente estudiosa. Então essas pessoas tendem a se destacar. E nada melhor que você fazer aquilo que você gosta e você ganhar seu dinheiro com prazer, fazendo um trabalho bonito. Amanhã depois um juiz, um delegado podem fazer palestra. Naquele júri que, não sei se alguém foi para o júri do policial, você estava em prova também, foi lá no CAB, Centro Administrativo, teve aluno que foi daqui, não, foi o júri mesmo, que o policial atirou no rapaz, ele invadiu a Policial Rodoviária Federal, invadiu a Blitz, ele atirou pelas costas, pegou aqui no policial, ou pegou aqui no rapaz, o rapaz veio a óbito. Foi chamado, você tem ideia, o doutor Newton, delegado, aqui eu mando um abraço, o doutor Newton foi meu colega na pós-graduação de Ciências Criminais. Newton, ele não é só isso, baixinho, ele é estudioso, ele fez a pós-graduação de Ciências Criminais, ele se tornou perito em tiro, ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. E esse caso do rapaz que atirou pelas costas o policial e que matou, foi até inocentado, né? Tivemos aí a grande defesa de Rivaldo Amaral e Matheus Coutinho. Aqui eu posso dizer que sou parceiro do escritório deles e sou fã deles também, né? Matheus Coutinho, meu afilhado, muita honra em tê-lo na tribuna, né? Mais jovem, e Vivaldo, um grande mestre, o doutor Vivaldo Amaral. E então o doutor Newton, no curso dele de doutorado, eles fizeram uma pesquisa sobre esse caso. Foi estudo e pesquisa esse caso do policial que atirou pelas costas, da arma que estava falhando e coisa e tal, uma série de coisas. Ele foi chamado como testemunha técnica, deu um show lá de tecnia, o doutor Newton, né? Estou até com o telefone dele aqui, ele pediu para mandar um zap, para até trazer ele para a palestra para vocês. Ele foi chamado na plenária para ser uma testemunha técnica, porque além de ele ter estudado tecnicamente na academia, ele trouxe o caso vivo, né? Aquele caso concreto, porque vocês podem estudar casos concretos. E ele foi chamado para fazer aquele trabalho. Quem sabe amanhã depois vocês podem ser chamados. Faz direito quem gosta, tem que estudar, tem que se dedicar, né? E correr atrás também, porque aí você brilha. Então, ele foi lá, fez esse trabalho foi publicado. Ele entre outros delegados, com todo o respeito, mas ele então se destaca. Por quê? Pela competência dele. Amanhã depois ele vai se aposentar e pelo sucesso dele pode fazer palestra, pode ser, né, outras atividades também que complementem, se ele assim desejar. Então a importância do estudo, né? O doutor Nilton foi para lá e fez a pergunta, foi acirrada as perguntas dele, o Ministério Público perguntou a ele e se saiu bem de todas as perguntas, tecnicamente falando, que a arma podia disparar, tanto é que ela foi retirada, esse modelo Taurus foi retirado de circulação, coisa e tal, blá, blá. Diga, meu querido.
fora do pacote, teve um escritório de juros, e o advogado, no momento de defender o seu cliente, ele teve dificuldade. Com certeza. E aí o juiz suspendeu a audiência, suspendeu o júri, porque naquele momento o juiz achou, pensou que o réu estava indefeso. O réu indefeso. O juiz pode, se você não fizer uma tese defensiva, o juiz pode colocar o réu como indefeso e dissolver o conselho de sentença, marcando novo conselho de sentença, nova sessão, com novos jurados leigos e convocando a defensoria. Então, gente, anote aí que é o artigo 474 dos parágrafos 1º, 2º e 3º, para vocês dar uma lidinha em casa do Código de Processo Penal. Certinho, gente? Estou com a apostila aqui de dolo e culpa, viu? Para vocês tirarem a xerox, é pequenininha, viu? Interessante aqui, eu vou tirar foto para dar uma estudada. O 475 fala do registro dos depoimentos do interrogatório, que será feito por meio ou recurso de gravação magnética eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita das provas. Aí o artigo 475 deu uma lidinha. 476 inicia-se então os debates. 476 os debates. Terminamos tudo que a gente viu na audiência de instrução. É exatamente igual. Só muda que não tem só o juiz togado. Togado, o juiz que veste toga, que se formou em direito, fez o concurso. Tem conselho de sentença, 7 jurados leigos. E mais aquela exortação. É só isso que muda. Deu para entender até aqui, gente? Vamos iniciar no artigo, eu vou dar a palavra, 476, a Vossa Excelência, nos debates. Vossa Excelência com a palavra. Nesse primeiro momento, da tomada de depoimento, no funcionamento da testemunha, qual que é o tempo exato para isso? Nesse momento eu só divido perguntas das testemunhas, não é? Isso. Qual que é o tempo? Peraí, não entendi. Na primeira fase? Isso. Não, no júri. Não, calma aí. A sessão do júri eu estou dando toda ela toda. A audiência de instrução é a mesma que você já fez. Isso, mas... As perguntas para as testemunhas? Sim, eu vou repetir tudo isso. Tudo ou acrescentar outras. Não tem tempo, não tem prazo, não tem nada. Você pode fazer 200 perguntas. 300 perguntas. Agora a parte dos debates. Como você fez na primeira fase. Só que você não precisa repetir a primeira fase. Você pode inovar, reperguntar, retestar, porque o objetivo agora é pegar em contradição. E vocês têm um professor extremamente abnegado, extremamente delicado, extremamente dedicado, que é o professor Martinez, que chega a filmar e vocês podem rever antes para justamente pegar em contradição. Tá certo? Inclusive você pode rever, não sei se você pode pegar algum trecho da gravação que está lá no site e botar no seu celular e aí colocar para olha o que o senhor disse, não sei, aí cabe a vocês aí com a sua expertise em informática. Espero que vocês as tenham. Vamos lá, então entendeu bem o raciocínio? Beleza, agora nessa fase é outra fase. Você pode trazer, como ele falou, nova testemunha, você pode fazer nova pergunta, pode fazer tudo de novo. Cuidado com nova testemunha. E lembra aquele caso que eu já falei, né? Tá gravando, eu não estou dando o nome, posso falar, né? Que apareceu um rapaz alto negro, que não tinha na primeira audiência, apareceu na segunda, e ela disse que viu, e foi um reboliço no júri. Pena que vocês não assistiram esse júri, porque foi lotado de todos os meus alunos. Mas foi um reboliço, certo? Foi um reboliço. Considero que aquele júri, eu não gosto de falar mal dos colegas, respeito muitos colegas para ser respeitado, mas o colega era trabalhista e se arvorou a fazer um júri, foi o primeiro júri que ele fez. Não gostei. A indicação não foi minha, porque o caso é meu. Eu acompanhei o caso, só não fiz a sessão porque eu estava fazendo um júri em Aracaju. E, infelizmente, ele, na minha opinião, o réu ficou indefeso. Nós vamos fazer um habeas corpus, ele foi destituído logo depois da sessão. Deveria ser destituído na sessão, porque o réu ficou indefeso. Ele, inclusive, utilizou uma bacharela que ficava na tribuna sem poder ficar, aquilo que só advogados podem ficar, e que ficava lendo os livros para passar informações para ele. Eu dou a ele, não gosto, porque eu tive um certo desentendimento com ele. Ele na plenária falou mal da minha pessoa, no intuito de defender que eu era o patrono. Aliás, continuo sendo o patrono,
ele foi que saiu, e por isso eu falo mal a ele em rede nacional, certo? Porque vocês já sabem que eu não tenho medo, já sabem disso. Então eu falo mal no sentido de que ele foi antiético ter falado do colega, e ele deixou o réu indefeso. Deveria ser destituído na plenária, e nós vamos arguir um habeas corpus para trancamento desse processo, porque o réu estava indefeso naquele momento, sem defesa. Inventou coisas do arco da velha, na minha opinião, ou criou, ou fez uma tese que na minha opinião não era a mais correta. Poderia ter muitas teses, vou trazer o caso para vocês para estudar, e infelizmente fez uma tese ruim e o réu foi condenado. Poderia ter sido condenado também, mas é tipo da coisa que eu digo a todo mundo: cair de pé, cair de cabeça erguida. E teve que ouvir coisas dos advogados de acusação e do promotor, né, que eu não gostaria de repetir aqui o que eles disseram em plenário, e foi muito forte, viu? O embate foi muito forte. Eu tive que fazer um júri em Aracaju, a pedido da minha família, né, de lá, porque houve um rapaz criado com minha família, um rapaz que se envolveu, acabou nem acontecendo o júri na plenária, porque houve uma discussão inicial e o juiz acabou suspendendo, mas eu estava em Aracaju, não podia voltar. O rapaz acabou se envolvendo com um ex-político lá que tinha casa de pedofilia. Esse menino, que sempre vivia com a minha família, a mãe, né, trabalhava lá com minha família, né, um rapazinho bom, direito, a mãe é uma pessoa muito direita, me pediu para fazer, não aconteceu ainda, está solto, se envolveu nesse caso. E aí uma das meninas com bebidas, eu não sei o que aconteceu, ele estava lá como uma espécie de trabalhador, né, no sentido de ajudar e não partícipe. A menina começou de menor, uma casa de menor, de urgias. Eu não sou falso moralista, não tenho nada contra a urgias, nem swing, nem nada. Para mim pode fazer qualquer coisa, o ser humano é livre, desde quando seja com maior de idade. Menor de idade não é permitido por lei. Então a menina, tomando alguma coisa, veio a falecer. Aí foi caracterizado crime de homicídio, esse político foi envolvido, e ele também foi envolvido nesse processo. Eu com certeza vou tirá-lo, está solto, graças a Deus, e a gente vai tirar. Por isso que eu estou acompanhando o caso lá em Aracaju. É um caso assim, difícil. Você, hoje em dia, do jeito que nós estamos vivendo, eu digo a vocês, corram da cena do crime, porque se vocês estiverem na cena do crime, para lhe envolver daqui para ali, concorda comigo? Então corra da cena do crime, e corra de pessoas criminosas, certinho? Porque essas pessoas acabam te envolvendo, né? Ele estava lá trabalhando, fato real, comprovado, ele tem os comprovantes de RPA que ele recebia como autônomo para cuidar da casa e tudo, e infelizmente está envolvido também com uma participação, aí envolveu estupro coletivo, depois a morte da menina, a menina de menor, filha de uma família mais simples. Nós assim sentimos muito por isso, porque a defesa nunca deve tripudiar do ser humano. O ser humano é importante, né? Então a vítima também sofreu e aconteceu isso, mas nós estamos defendendo. Esse outro caso aqui de Salvador já está no tribunal, e nós vamos pedir o réu indefeso, porque infelizmente o colega não fez o trabalho dele a contento. Aliás, não é especialista na parte do júri, não vá para júri, não vá para júri, né? Chama, por exemplo, o doutor Vivaldo Amaral, doutor Matheus Coutinho, que é meu afilhado, pessoa maravilhosa. Chama o professor Martinez também, né, que traz sua equipe, que são vocês, para me ajudarem, né? Chama pessoas que estão estudando isso, porque no direito não adianta você fazer armengue, não adianta fazer armengue. É como no carro. Meu carro está precisando trocar uma lanternazinha lá, pequenininha, é pequenininha a lanterna. Eu vou para o mecânico fazer isso? Não, eu vou para um cara que conheça a parte elétrica. Então cada macaco no seu galho, né? Concorda comigo? Quando tiver problema em mecânica, tem que ser um mecânico, né? Concorda comigo? Borracheiro é borracheiro. Cada profissional tem que ficar na sua área. Se você não tem especialidade, não se arvore a fazer, não. Agora, só viver de pose, vamos continuar, né? De pose já estou cheio, né? O inferno está cheio, aliás. Vamos lá, dos debates. É o artigo 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgar admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstâncias agravantes. Isso aí vocês vão ver depois no desenrolar dos estudos de vocês de processo penal.
Aí você tem o artigo 476, toda a situação de réplica, né? De tréplica. Então a acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitido, esse é o artigo 476, parágrafo 4º, sendo admitida a reinquirição da testemunha já ouvida em plenário. Olha lá, gente, ó, na réplica e na tréplica, né? Pode ser reinquirida a testemunha já ouvida, para buscar justamente a contradição. Terminada essa acusação e essa defesa com sustentação oral em plenário, nós vamos chegando à parte final do júri, que são os quesitos. Eu vou chegar até a quisitação. Aqui diz no artigo 477, bote aí, quem quiser anotar: o tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica, e outro tanto para a tréplica. A gente vai fazer isso aqui no júri simulado, que fica muito pesado. Então eu estou estipulando 30 minutos, sustentação oral, 15 réplica, 15 tréplica. Legal, gente? Então vamos continuar. No artigo 478, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Leia o artigo 478 do Código de Processo Penal. Não podem fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgar admissível a acusação ou à determinação do uso de algema como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique um acusado. Inciso 2. Ao silêncio do acusado ou à ausência do interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Estão lendo, gente, aí? 478, certo? Não podem, o importante é vocês leiam 478. Vou repetir com calma. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências, inciso 1, à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgar admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas, como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu. Inciso 2, ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Não pode utilizar isso em prejuízo do réu, nem utilizar esses termos. O artigo 478. Do artigo 478, a gente vem para o artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis. No nosso caso, júri simulado, nós pedimos, que não tem essa condição, que você, antes da audiência, peça a juntada do documento de vista a outra parte. Isso é uma questão de lealdade processual. Dando-lhe ciência a outra parte. Certo? Aí vem, parágrafo único. Compreende-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre matéria de fato submetida à apreciação do julgamento dos jurados. Certinho, gente? Vamos prosseguindo para a gente já ir fechando essa questão. 480. A acusação, a defesa e aos jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça que está sendo lida ou citada. Certo? Parágrafo 1º. Concluídos os debates, olha só, parágrafo 1º do artigo 480. Concluídos os debates, o juiz, olha lá, concluídos os debates, o juiz indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Terminada essa sustentação oral em plenário, vamos usar o termo técnico. Agora, na segunda fase, é sustentação oral em plenário. Na primeira fase, é audiência de instrução, é alegações orais, alegações finais orais. Agora é sustentação oral em plenário.
Aí vai se exigir, ao final de tudo, o juiz-presidente: senhores jurados, os senhores estão aptos a julgar ou querem mais alguns esclarecimentos? Tem alguma dúvida? Perguntam os jurados ao juiz, o juiz refaz ao Ministério Público, à defesa. Certo? Só de testemunhas e técnicas ou testemunhas compromissadas é que a pergunta é feita diretamente. Parágrafo 2º. Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimento à vista dos autos. Poderá repassar também para o Ministério Público, à defesa. Parágrafo 3º. Os jurados nessa fase do procedimento terão acesso aos autos, aos instrumentos do crime, se solicitarem ao juiz-presidente. Certinho? No 481, nós estamos chegando à fase final, que é a aquisitação. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único do artigo 481. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulários e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Nosso caso do júri simulado não terá isso, porque há interrupções e nós não podemos ter interrupções. Agora nós vamos chegar ao 482. Certinho, gente? Estamos indo. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado será absolvido ou condenado. 482. Vamos chegar à penúltima fase, que é a quesitação. Os jurados respondem através de quesitos, onde teremos a resposta sim ou não. Preste atenção: com a reforma do novo Código de Processo Penal, em obediência ao princípio constitucional do sigilo das votações, não se ouve mais os 7 jurados. Na seguinte situação, preste atenção: se no quarto jurado for dito, por exemplo, absolve, tudo sim para absolver, tudo na tendência para absolvição, 4, não precisa mais ouvir os outros 3, está encerrado. Se for também todos os 4 voltados para a condenação, não precisa mais ouvir os outros 3, certinho? É suprimido. Aí o pessoal fala 7-0, 7-0 não existe mais, é 4-0 somente, porque os outros 3, se tiver 4 já favorável à condenação ou favorável à absolvição, não precisa mais ouvir os outros 3. Legal, gente? Então acabou, vai ficar nos 4 só e acabou, certinho? Só se for favorável. Agora, se for um pela absolvição, outro pela condenação, um pela absolvição, outro pela condenação, vai até o 7, porque está empatando, ó. Só se for unanimidade os 4, certinho? Em qualquer quesito que venha absolver ou condenar. Legal, gente? Aí, vamos lá. Os quesitos, parágrafo único. É importante, anote aí, 482, parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia e das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. Certinho? 482. Vamos agora ao 483. 483, presta atenção, porque quem for juiz vai ter que ler esse artigo 483 do Código de Processo Penal. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: inciso 1, materialidade do fato. Inciso 2, autoria e participação. Inciso 3, se esse é o quesito mais importante, se o acusado deve ser absolvido, certinho? Vamos lá? E aí depois tem outros quesitos que dizem respeito a causa de aumento de pena, causa de diminuição de pena, qualificadoras, que nós não vamos complicar nesse momento para vocês. Eu gostaria só de que fizesse um quarto quesito, quem quiser, sobre o réu é inimputável, sim ou não, certinho? As respostas dos jurados são sim ou não. A terceira questão obrigatória é nesses termos aqui, ó: se o acusado deve ser absolvido. Vamos lá? Sim significa o quê? A pergunta é:
se o acusado deve ser absolvido. Se for sim, e se for não. Isso confunde a cabeça do jurado tremendamente. Recomendo que vocês, na sustentação oral, façam um reforço explicativo sobre essa questão. A questão é 483, inciso 3. Eu não estou criando nada, gente, está dentro do Código de Processo Penal. Se o acusado deve ser absolvido, ele pode colocar: o acusado deve ser absolvido, sim ou não. Certinho? Rapidamente, se você não tiver uma percepção boa, você pensar não representa condenação. Entendeu? Pode trocar com absolvição. Então preste atenção. A defesa, o Ministério Público deve explicar isso. Senhores jurados, numa aquisitação importante, que é o terceiro, e vai perguntar aos senhores: o acusado deve ser absolvido? O Ministério Público vai dizer: não é condenação. Explicar bastante eles. Sim, é absolvição. Aqui pareceu claro, mas na hora é confuso. Mas nós não podemos fugir dessa pergunta, porque essa pergunta ela está no artigo 483, inciso 3 do Código de Processo Penal. O acusado deve ser absolvido, sim ou não? Certinho? Certo? Sim, absolvido. Não, condenado. Pode trocar isso, ó, gente. O jurado, na cabeça dele, do leigo, troca isso. Ele pensa o quê? Não como absolvição, e sim como condenação. Certinho? Aí você deve explicar. Aqui vocês estão entendendo, mas na hora os jurados fazem muita confusão. Agora, vamos lá. Questões obrigatórias. Eu não estou inventando nada e nós temos que fazer um júri técnico de acordo com o Código de Processo Penal. Tem duas pessoas, a gente faz a pergunta ao público, diga, essa pessoa deve ficar, para muita gente, quando a pessoa diga, na verdade, para sair. É verdade. Não, é confuso. Essa pessoa é livre, mas essa pessoa ficar. Mas muita gente pode, talvez, quem sabe, colocar. achando que a pessoa vai sair. É verdade, é. Confunde. Então essa pergunta confunde. Nós temos que fazer, a minha ideia aqui é que vocês tenham a teoria e a prática num rito do processo penal que seja dentro do Código de Processo Penal. Não quero inventar nada. Então, são 3 questões complexas aqui que eu vou explicar a vocês. Anotem aí, 483 do Código de Processo Penal. Inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Não vou exigir os outros incisos, e já entra assuntos que vocês não vão dar agora, vão dar mais na frente. Só vou exigir esses 3. Quem quiser fazer o 4 sobre o réu é inimputável. Sim ou não? Vamos lá. A primeira pergunta parece óbvia, mas já tem que ser feita. Materialidade do fato. Como é que a gente faz uma pergunta sobre materialidade do fato? Me ajuda aí. Vou fazer uma pergunta aqui, materialidade do fato. Qual foi o júri de vocês? Pimenta Neves. Vamos fazer Pimenta Neves. No dia tal, a senhora Sandra Gomindi foi morta a tiros? Sim ou não? Meus amigos e queridos alunos, pasmem que se os jurados disserem não, o júri está encerrado e o réu está absolvido. É verdade, é o que eu estou falando a vocês. Eu lhes trago a minha experiência e a prática. É verdade. Nós precisamos de uma reforma no Código de Processo Penal. Com certeza, porque se disser não, está absolvido. Sabe por quê? Porque se a pergunta é: a senhora Sandra Gomindi, ela foi morta a tiro no dia tal, no Aras tal, sim ou não? Se você disser não, qual elemento que está faltando? Vamos voltar ao direito penal. Qual elemento está faltando para caracterizar o crime? A materialidade delitiva, o corpo. E o crime de homicídio, ele vai para quê, gente? Ó, nós estudamos direito penal. Vai para o resultado. Qual é o resultado? Corpo. Efetivamente, corpo morto. Se não tem corpo morto, tem jurado condenado? Tem o condenado? Não. Lógico que isso cabe um recurso
para as instâncias superiores, no caso tribunal, que não vem o caso agora aqui falar para vocês de recurso, mas vai caber um recurso, só para vocês terem uma ideia, de que os jurados são soberanos, mas não podem julgar de acordo com as provas dos autos. E se na prova do auto tem o exame de corpo e delito da senhora Sandra, ela foi morta e foi comprovado que foi através desses tiros, lógico que esse julgamento será anulado pelo tribunal e terá outro conselho de sentença e outro julgamento. Mas naquele momento, pela soberania, o réu está absolvido. Se a pergunta for, vou repetir a pergunta, a senhora Sandra Gomes foi atingida com tiros no Aras, que lhe causou a morte, sim ou não? Os jurados têm que colocar sim. Por isso o Ministério Público tem que trabalhar muito com isso. Sim. Certo? A defesa não acredito que queira trabalhar com não, porque ficaria ridícula, né? Seria motivo de chacota. Já tem um corpo de delito, já tem tudo, ela vai dizer que não, vai ficar, né? O negócio não é esquisito, né? Como é que a senhora diz não, você tem? Então eu não aconselho a defesa a fazer papel de ridículo. Mas o Ministério Público tem que reforçar. Porque se ela diz sim, continua para a segunda pergunta. Se diz não, significa o quê? Que ela não foi morta, que não houve crime. E o que é que está fazendo lá o Conselho de Sentença? Como é que vai condenar o réu nessa situação? Não existe condenação. Devo entender, gente? Ponto? Devo entender? Então a primeira pergunta tem que ser respondida sim. A segunda pergunta é autoria ou participação. Também é uma pergunta meia escorregadia. O senhor Pimenta Neves teve autoria ou participação no crime? Não está dizendo que ele seja culpado. Só está perguntando se ele teve autoria ou participação. É o 4, vou repetir, 483, inciso 2. Sim, teve. Prossegue para a terceira pergunta. Deu para entender a pergunta? Prossegue. Se disser não, por incrível que pareça, ele está absolvido. Lógico, recurso, porque está julgando, o contrário à prova dos autos, vai ter outro júri, e será marcado com certeza absoluta. Notem aí que é importante essas duas perguntas. Agora vamos à terceira. Essa terceira aí é decisiva. Essa terceira é decisiva. Ela vai condenar ou vai absolver. Ela é decisiva. Diga, meu amor, qual é a pergunta? Autoria e participação. Não, é crime. Autoria e participação é crime. A pergunta é, veja só, autoria e participação. O 483, inciso 2, manda que a gente formule uma pergunta, que é a segunda, se o senhor Pimenta Neves, o réu, teve autoria ou participação no crime da senhora Sandra Domingo. Se os jurados responderem não, que ele não teve autoria nem participação, ele pode ser condenado? Deu para entender? Esperado na hora. Só que vai ter um recurso. Essas duas perguntas, quando são feitas, tem um recurso e o tribunal com certeza anula e tem novo conselho de sentença. Por isso que os jurados têm que ser bem orientados. Eu penso até, eu quero fazer na prática, mas às vezes os colegas, Martinez vai perder muito tempo, coisa e tal, mas eu acho que tanto a defesa como o Ministério Público deve orientar bastante os jurados leigos. Orientar nessas questões, porque eles podem cometer erro por inocência, por não saberem do que estão fazendo, certo? Agora, a terceira pergunta, ela tem que ser dessa maneira que está aqui, porque o Código de Processo Penal é claro. Ele diz o seguinte, artigo 483, estou repetindo aqui, inciso 1, 2 e 3. Essas três do nosso júri simulado são essenciais. As outras estou dispensando. Eu vou colocar a quarta, se o réu é inimputável, sim ou não. Opcional, vou colocar para vocês. Mas vamos à terceira. Se o acusado deve ser absolvido. Sim, ele é absolvido. Não, ele é condenado. Aí vem, no meu entendimento pessoal, a quarta pergunta, que é se ele deve ser considerado inimputável. Se você colocar não, ele já está condenado, lógico, ele é imputável. Concorda comigo? Mas se você colocar sim, ele será considerado inimputável. Ele foi condenado? Foi. Pelo crime. Mas a sua culpabilidade, voltando ao direito penal aí agora, a sua culpabilidade, ela foi tirada da sua responsabilidade, da imputabilidade, e foi redirecionada
para uma irresponsabilidade, que significa a inimputabilidade. Você vai entender esse ponto, gente? Responsável ou irresponsável aqui não significa pessoa que responsável, aquele que vem à aula, né? Aquele que faz os trabalhos, não é isso. Responsável aqui é a responsabilidade de ter conhecimento dos atos que pratica. Tem ou não conhecimento dos atos que pratica? Se tem, é responsável. Se não tem, é irresponsável. Note que não tem nenhuma contradição, isso tem que ser explicado aos jurados, em ele ser condenado pelo crime e depois ser considerado inimputável. Porque a sentença do inimputável, ela é uma sentença de absolvição. Bote aí para vocês escreverem. A sentença do inimputável, ela é uma absolvição imprópria. Não é própria, ela é imprópria. Ela é uma sentença absolutória imprópria. Não é própria, ela é imprópria. Então, na realidade, ele foi condenado. Olha lá, gente, olha lá, vamos bater partite aqui agora, ó. Penal. Ele teve um fato típico, cometeu. Antijurídico, cometeu. Antijurídico, né? E agora o terceiro, culpabilidade. A sua culpabilidade foi tirada da responsabilidade penal para a sua irresponsabilidade penal. Então, ele foi absolvido? Foi, mas propriamente não. Ele foi absolvido impropriamente. Por isso pode responder a terceira questão condenando ele e a quarta colocando ele como inimputável. Lógico que ele vai, e aí aquela questão que a gente já discutiu em sala de aula, se é pena, se não é, e etc. Se é pena, se não é, etc. Não sei, aí é uma discussão doutrinária, filosófica, sociológica, psicológica, psiquiátrica, mas ele vai para o hospital de custódia e tratamento, bom dia, psiquiátrico. Aonde ele pode ir e vir lá nesse hospital? Pode sair? Não. Quem fica num lugar que não pode sair, tá o que, gente? Tá preso, tá condenado, tá? Só que de uma outra modalidade. É o que eu penso, aí é o que eu penso. Agora, aproveitando o gancho aqui para vocês, eu gostaria de falar com vocês ainda esse ano, que conversei ontem no colegiado, e a gente pode fazer uns eventos que não sejam no horário das aulas. Então, por exemplo, o caso Matheus Meira, que é o atirador do shopping, que está dentro desse assunto que nós estamos falando aqui agora, ele está circulando na internet aí, passou em Fantástico, Dr. Vivaldo Amaral, que é advogado dele, e é meu parceiro também, nós fazemos uma parceria do escritório dele com o nosso. O Dr. Vivaldo Amaral é o advogado dele, do caso Matheus Meira. E ele está para sair ou não, certo? Então eu pensei em fazer uma palestra, estou fazendo em outra faculdade, tentando trazer para vocês. Para não atrapalhar, está no ritmo final de aula, revisão de prova, aquela coisa toda, né? Para não atrapalhar as aulas, já teve muito evento, né? E o evento é bom, é uma extensão. Eu pensei em fazer de 17 horas ou 17h30 até as 18h30 ou 18h50. Queria saber se teria público-alvo para vir. Porque mesmo quem trabalha sairia um pouco mais cedo para estar assistindo, não precisa chegar naquele horário também, pode atrasar um pouquinho, para ver o Dr. Vivaldo Amaral aqui fazer esse trabalho com a gente, seria gratuito, mostrar. Ele traz o caso real de Matheus Meira. Ele conversa com Matheus Meira. Certinho? E aí, vocês, nesse momento, lotando o auditório, fariam algo que nós poderíamos passar para a história. Como seria? Vou dar uma sugestão para vocês. Doutor, nós queremos que ele saia e nós vamos reintegrá-lo e ressociá-lo. Fazer a ressocialização dele. Ele poderá vir estudar direito conosco. Se a gente tiver sucesso, a gente vai para o Fantástico, vai para as redes internacionais. Se não tivermos, estaremos como mártires. Poderemos ir para o cemitério. Eu estou brincando só para distrair vocês. É só uma brincadeira para distrair vocês. Gente, dá atenção que eu estudo direito. Diga, meu amigo. Mas a palestra na outra faculdade está marcada nesse mesmo horário, de 17 até 18h30 ou 18h50, porque você vem antes da palestra, vai para a sua aula, não atrapalha. Comecei ontem com a coordenação, essa ideia minha é apoiada, vocês podem vir. Agora, aqui, lá está marcado para 19. Aqui eu pensei em marcar para o dia 25, seria na outra semana, uma segunda-feira que eu tenho aula aqui. Agora, se vocês me disserem, tem público, dá para correr atrás, vale a pena, porque
ele é um advogado do próprio Matheus Meira, que fez o júri de Matheus Meira, que colocou Matheus Meira como inimputável, que acompanha Matheus Meira, certo? E quiçá podem levar vocês numa visita técnica para Matheus Meira. E quem sabe a gente não faz um ato humano de recuperar esse rapaz para a sociedade, trazendo-o para cá. Aí que acontece? Vocês ficariam na história como acadêmicos de psicologia jurídica, na história, hein? E eu também. Evidentemente que nos primeiros dias eu deixaria ele somente com vocês. Depois eu viria observando. Vamos lá. Estou brincando com vocês. Eu acredito, é só brincadeira, gente. É só brincadeira. Eu acredito, gente, ó, é só brincadeira. É só brincadeira agora. É só vou dar parte, vou lhe dar a palavra, um minutinho só. Eu estou brincando só, mas eu acredito no ser humano. E eu acredito que todo ser humano pode se recuperar. Eu acredito no ser humano. É uma questão humanitária. Agora é complicado. Mas o médico já deu agora a cessação da periculosidade dele. Não, não foi não. Para isso, nós temos que trazer o advogado dele aqui para a palestra. Diga, meu amigo. Eu assisti essa reportagem inclusive realmente dois psiquiatras cessação da periculosidade. Tem condições de convívio em sociedade. Eu sou absolutamente, eu gostei muito do falou, que ele poderia estar frequentando qualquer pessoa comum. Inclusive, quando ele falou o choque para mim também se cinema. Eu reparei isso também. Mas quando ele chegar aqui, você fala com ele para orientar. Dá certo, dá certo. Mas aí. Poderia ir na escola, poderia é uma coisa complicada. Vamos trazer, então vamos ver se a gente marca. Diga, meu amigo, Ringer. Mas ia depois, 25. Eu sinceramente gostaria de falar de bater. Você não ficaria? Vamos lá. Ringer, né? Rigner. Veja só, 21 e 22 é o nosso júri, 25 seria o Dr. Vivaldo, depois do júri. Vocês garantem correr atrás para ter quórum? Garante? Nesse horário, 17h30, dá para fazer? Nesse horário. Alô? Bom dia, diga, Chica, tudo bom? Me diga daqui a pouquinho, eu estou em aula. Viu? Rapidinho. Um abraço. Sim, então vamos correr atrás disso aí, vamos. Eu vou correr atrás, legal? Certo? Agora é o seguinte, ó, o melhor horário, 17 ou 17h30 para começar? 17, que vai atrasar, começa às 17h30. Iria 17h30 até 18h50, tá bom? Porque aqui mesmo na faculdade é só você deslocar. E você não atrapalha seu trabalho nem sua aula, legal? Agora vamos lotar, porque Vivaldo Amaral, estrela, passou no Fantástico, vamos lotar. Vai estar à frente, é um caso de um policial. Dr. Vivaldo é uma pessoa muito boa, manda um abraço para ele, meu colega, meu amigo. Falei com ele agora de manhã. É uma pessoa que, um advogado de muito sucesso profissional, mais antigo até do que eu. Trabalha com ele o Dr. Matheus Coutinho, que é um advogado maravilhoso, meu afilhado, sou padrinho dele. E então, pessoal amigo, o escritório dele é parceiro do nosso escritório. Nós fazemos trabalho juntos. E eu sempre que eu posso ajudo pessoas boas, do bem. E o Dr. Vivaldo é uma pessoa maravilhosa. Bom colega, ético, competente, advogado rico de sucesso, né? E é bom a gente ter amigos bons assim, pessoas boas. E ele foi da polícia, é muito querido na polícia e ele faz muito trabalho. O Dr. Vivaldo é uma pessoa boa. Ele faz muito trabalho, às vezes, de graça, às vezes trabalho com, né? Ele não mede esforços, tem um carinho muito grande pela polícia militar, ajuda muito todos os colegas e ele faz esse trabalho. Esse caso é um de um policial, eu não tenho mais detalhes, porque sinceramente eu não participei desse caso. Estamos participando, eu estou participando com ele, na realidade eu que estou à frente, do caso de São Paulo, que é um caso que corre em segredo de justiça.
eu teria que trazer para vocês aqui para assinarem um termo de compromisso, a gente botar no data show e passar. Estou às ordens de vocês para a gente estudar esse caso, que é um caso que vai de repercussão midiática lá em São Paulo. Está iniciando agora. Vamos ver quando é que vai ser o júri, quando é a audiência, se vocês quiserem ir. Só que é lá em São Paulo, Ferraz Vasconcelos. Ontem eu terminei todas as petições, já botei lá no sistema, lá em Ferraz Vasconcelos, desse caso, desse júri. Certo? Estou chamando, o caso é nosso lá do escritório, mas a gente faz parceria com o Vivaldo, a gente chama sempre Vivaldo. Vivaldo sempre chama a gente. E sempre que eu posso, levo meus alunos para ver Vivaldo, que aqui eu mando um abraço para o Vivaldo, sempre nos assiste ao vivo, que Vivaldo sabe que eu sou um amigo, ele é um amigo do peito, do coração, um irmão, e eu sou fã dele, sem dúvida nenhuma. E assim como tem do lado dele um colega também muito querido, o Dr. Matheus Coutinho, um amigo e irmão, do qual eu tenho a honra aí de ser o padrinho, padrinho, não é não? Mas estamos juntos aí. Vamos lá, o artigo 483 do Código de Processo Penal, vocês devem ler todos, porque tem o parágrafo 2º, aquilo que eu tinha dito a vocês. Respondido afirmativamente, olha lá, ó, cada questão, respondido afirmativamente por mais de 3 jurados, significa 4, os quesitos relativos ao inciso 1 e 2, olha o que eu disse a vocês, 1 e 2, que fala de materialidade, o 2 que fala de autoria, do caput do artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: se for afirmado, se for afirmativamente, se for negativo, já para logo. O jurado absolve o acusado, olha lá a pergunta que tem, 483, parágrafo 2º. A pergunta, quando for fazer a requisitação, o juiz e você, Ministério Público de Defesa, observe o 483, porque tem que seguir do código. A pergunta é essa: o jurado absolve o acusado, sim ou não? A quarta e última questão, nós podemos fazer sobre a inimputabilidade. Na minha tese que eu defendi aqui para vocês, o réu é inimputável, sim ou não? Legal? Vamos continuar aqui, porque nós vamos para essa questão que será agora, depois de lido os quesitos, vamos para o artigo 484, em que a seguir o presidente lerá os quesitos e indagará as partes, se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer delas, de acordo com a decisão, constar em ata. No 485, não havendo dúvida a ser esclarecida, o presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o defensor, o escrivão oficial, dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Antes da votação, com os quesitos em mão, o juiz-presidente, o Ministério Público, o defensor, o advogado, podem questionar alguma coisa para constar em ata, reclamação, alguma coisa, o juiz tem que constar em ata. Nesse momento, constou em ata. Antes desse momento, todos saem da sala, porque lá no fórum tem a sala secreta, aqui não tem a sala secreta. Todos saem da sala e fica o juiz, o Ministério Público e o advogado. E aí ele pode fazer qualquer tipo de reclamação para constar em ata, já conhecendo os quesitos, certo? Depois disso, os jurados irão responder os quesitos sim ou não. Ao final, o juiz, quando eles estiverem respondendo, não será permitida nenhuma intervenção. Intervenção, a reclamação é antes. Acabou. Depois de tudo isso, 486, antes disso, o juiz vai mandar distribuir a cédulazinha, o pessoal pega uma caixazinha de sapato, faz um furo para botar, para ficar bonitinho. Aí vem, após a resposta, 488, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre a termo a votação de cada quesito, e aí também vai constar em ata. Ao final, o juiz vai fazer o quê? A sentença dele, certo? E na sentença dele, o juiz dará, no nosso caso, aí a sentença é o 492, aonde termina o nosso trabalho, 492. Proferirá a sentença. Em caso de prisão, condenação, ele vai fazer a pena base, etc, etc. Como vocês não deram ainda o dosimetria da pena, que é um assunto do penal 2, eu só vou exigir que vocês
o juiz estipule algum valor de 6 a 30 anos para dar para ele, certo? E se for inimputável, que seja recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, sabendo que o inimputável tem duas opções: ou ele é condenado compulsoriamente a ficar no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou ele faz tratamento ambulatorial nos CAPS, em que ele vai 8 horas da manhã, 12 horas volta, no outro dia volta 8 horas, 12 horas, né? Não podendo sumir, nem desaparecer, nem deixar de frequentar. Exige uma disciplina muito grande, né? Já que os manicômios, nós temos a política antimanicomial, que não é para ficar em manicômio, certinho? Aí nós encerramos no artigo 492, a gente encerra o nosso júri no nível que eu acho que vocês estão preparados para fazer, certinho? Com todas as teorias que vocês aprenderam, que a gente aprendeu, a gente encerra no artigo 492 do Código de Processo Penal. Gente, ficou alguma dúvida desse rito? Eu vou deixar esse vídeo, eu vou deixar esse áudio nas rádios e também vou deixar o vídeo nas rádios e os áudios também, o áudio na rádio e os vídeos também, para vocês assistirem e distribuírem com a turma, para que vocês possam já se preparar para a sessão do júri, que será um dia antes, uma semana antes da prova, desde já marcando 20 e 21, não é isso? 21 e 22. 25, vou articular com o Dr. Vivaldo, para ele estar aqui às 17 horas, para que a gente possa fazer essa palestra e vocês conhecerem essa coisa interessante, que é o caso Matheus Meira, que é um caso enigmático, muito interessante, e que vão surgir muitas questões a serem estudadas, elaboradas, etc. Ficou dúvida, amor? Diga. Mesma coisa, mesma coisa, 8 testemunhas. A mesma coisa. A mesma coisa da audiência de instrução é a audiência da sessão do júri. Só tem essas modificações. Na sessão do júri, propriamente dita, nós temos 7 jurados leigos, nós temos a sustentação oral, que ela é mais ampla, com permissão de aparte. O Ministério Público está falando, a defesa pode apartar, a defesa está falando, o Ministério Público pode apartar. Nós temos diferença na sentença, que ela não é feita pelo juiz, é feita pelos 7 jurados leigos, através desses quesitos que a gente deu aqui. Foi a quesitação básica que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Então essas são as pequenas nuances de diferença. O resto é a mesma coisa. O que vocês já aprenderam, não perderam nada. Só vão acrescentar agora nessa sessão do júri, com todos os conhecimentos que vocês tiveram. Eu tenho uma apostila aqui para vocês, de dolo e culpa, que eu gostaria que vocês lessem bastante, porque é matéria nossa. Eu preciso dar na semana que vem essa matéria, que é de teoria, na parte de direito penal. Vocês podem utilizar, inclusive, como argumento do júri. Dolo e culpa. Culpa principalmente com a questão de trânsito, né? Crime de trânsito, vocês podem utilizar. E eu gostaria de ficar à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês poderão falar. Nós temos também aqui no Guilherme de Souza Nunes, que eu já trouxe para vocês, que é algo novo. O Guilherme Souza Nunes, de 2019.2, que eu comprei. E ele traz uma diferença muito boa, que eu gostaria que vocês estudassem, por favor, tá? Eu não posso ficar aqui, ó. Vou botar para vocês tirarem a cópia. Ele faz uma diferença entre dolo eventual, culpa consciente e culpa inconsciente. Isso aqui tem que ficar bem fixado em vocês, tá bom? E essa apostila de dolo e culpa é essencial. Para a semana eu gostaria de fazer um trabalho bem legal com vocês, para vocês depois terem lido essas matérias, certinho? Amanhã nós temos aula de psicologia jurídica. Vocês estão nesse ritmo aí meio devagar, mas quem puder venha, porque eu vou trazer amanhã as minhas apostilas do curso que eu estou fazendo de pós-graduação, a 24ª pós-graduação de psicanálise junguiana, certo? E aí eu vou trazer, quem quiser bater uma foto, alguma coisa, algum ponto que é importante. A psicanálise junguiana é muito legal, ela é muito importante para o direito, ela é essencial, na minha opinião, para você entender esse comportamento humano, etc. Eu tenho um bolo, acho que são 10 apostilas, tá desse tamanho. Vou trazer as duas principais, que eu não consigo carregar essa apostila. Agora, quem quiser, eu acredito que eu tenha ela em PDF. Eu vou ver onde está nos meus arquivos aqui, porque eu tenho um bolo de HD externo,
só de arquivo. Eu tenho um de 2 teras, tenho vários de 1 tera, tenho 6 de 1 tera, tenho vários que são arquivos dos casos que eu vou colocando. Eu sou realmente um arquivo vivo de casos, me considero assim um pesquisador estudioso e me sinto feliz de estar ao lado de vocês, repartindo essa experiência e trazendo esses casos para vocês, né, vivos, interessantes, para que vocês possam realmente cada vez mais desenvolver o direito vivo, na teoria, mas vivo, porque o direito só da teoria, ele é um direito morto, morreu e não sabe, é um fantasma que está aí assustando a vocês. Legal, gente? Alguma dúvida que vocês tiveram? Alguma coisa? Agora, vou fazer um pedido a vocês, que todos estejam no júri, na data do júri, todos venham fazer suas provas, porque nós temos uma exigência muito grande aqui. E a turma, como é uma turma boa, eu filmei, coloquei até para coordenação, aquela parte de psicologia jurídica, eles estão vendo, e o colegiado também, outros colegas nossos, professores, e todos estão enviando para vocês os parabéns, porque o de psicologia jurídica todo mundo adorou, foi muito técnico. A falha porque, por exemplo, eu não trouxe a caixa de som, e às vezes falar um pouquinho baixinho, mas no outro júri já trouxe a caixa de som. Amanhã, quem puder vir assistir, 9h30, estão convidados, é o júri de criminologia do primeiro período. E os meninos estão se dedicando bastante, são extremamente dedicados. Quando eu estou aplicando essa nota boa para vocês, é porque não estou fazendo nenhum favor, vocês estão merecendo. Quem está vindo está merecendo. Agora, quem não vier no dia do júri, quem não fizer a prova, não vai ter saída. Eu vou colocar na prova final, tá? Por favor. Eu não gosto de reprovar, mas vou colocar na final, ou quem sabe até uma reprovação direta já, né? Porque não perde nem tempo fazer final, já vem logo o próximo semestre fazer de novo a matéria. Então, mas esse recado não é para vocês, mas como está gravado, é para você que não está vindo. Um bom dia para vocês, Jesus Cristo abençoe vocês. O recado não é para quem está em sala de aula, é para você que não está vindo. Assista, grande abraço, Jesus Cristo abençoe vocês.